Hoje vamos aprender como filtrar dados por mês e ano no Planilhas Google utilizando a função Query para, de forma dinâmica, analisar um intervalo de dados, realizar uma consulta e retornar as informações respectivas ao mês e ano digitados nestas células que servirão como base para a pesquisa. E quando não houver algum resultado respectivo ao mês e ano digitados, é exibido uma mensagem personalizada de erro, por exemplo, sem resultados. E tudo isso ocorre de forma dinâmica. Por exemplo, se eu digitar o mês 7 do ano 2022, são retornadas as informações do mês 7 no ano de 2022. Neste exemplo, 25, 26, 27 e 28. 25, 26, 27 e 28. E assim por diante. Então vamos para a prática aprender como realizar isto. Aqui então temos uma base para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos deixar já como base um mês e um ano, por exemplo, e agora vamos iniciar a consulta. Então digito igual a query, seleciono esta função, que irá analisar um intervalo de dados e realizar uma consulta que, com base nos critérios e regras que definirmos, vai retornar apenas os dados respectivos que respeitarem esses critérios. Então, primeiro parâmetro, o intervalo de dados que iremos analisar. Neste caso, então, vou selecionar as informações da base de dados, mês, ano e número, até o final do intervalo, que possui estas informações. No caso da célula E3 até a célula G146. Então, vai pegar as colunas E, F e G da linha 3 até a linha 146. Porém, caso você tenha uma base de dados maior do que isso, ou futuramente queira inserir novos dados para facilitar e tornar mais dinâmico, vamos apagar esta última referência de linha. Então, vou apagar este valor 146, deixando então da célula E3 até o resto da coluna G. Desta forma, fica mais amplo o intervalo analisado para que, se houver novos ou mais dados, eles sejam utilizados na referência para consulta. Ponto e vírgula, e agora sim vamos realizar a consulta, a query. Então, para isso, vou abrir aspas duplas e vou digitar select e, f, g, para então selecionar e retornar os dados da coluna E, da coluna F e da coluna G. E agora os critérios. Para os critérios utilizaremos a cláusula where, ou seja, aonde E for igual, ou seja, até o momento estamos selecionando os dados da coluna E, F e G, aonde a coluna E for igual. Por exemplo, neste primeiro momento, poderíamos testar com um valor fixo. Por exemplo, 2, ou seja, onde a coluna E tiver o valor 2. And, para utilizarmos outra regra, F igual, ou seja, aonde a coluna E for igual a 2 e a coluna F for igual a, por exemplo, 2022. Fechando aspas duplas e fechando parênteses, apertando Enter, já temos um retorno. Estamos selecionando os dados da coluna E, F e G, aonde o valor da coluna E do mês for 2 e o valor da coluna F, que é o ano, for 2022. Então, mês 2 do ano 2022, números 5, 6, 7, 8. E é o retorno que temos, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Mas agora vamos deixar estas regras e critérios um pouco mais dinâmicas para analisar, na verdade, o mês de acordo com esta célula C2 e o ano de acordo com esta célula C3. Então, aqui vamos modificar um pouquinho a query. Então, após o select E, F e G, vou apagar tudo que vem após. Então, select E, F e G, where E igual. Aqui vamos abrir e fechar aspas duplas, digitar duas vezes o símbolo ou operador E comercial, pois vamos concatenar uma informação, e entre eles vou digitar espaço, e agora referenciar então a célula C2, que é a célula que possui o mês, dar um espaço aqui também,
Após este fechamento de aspas duplas, agora sigo com a query, estamos concatenando informações, então and f igual, aqui vou fechar aspas duplas, respectivo ao início da função, e utilizar novamente o operador e comercial e digitar aqui C3, que é esta célula que vai receber o ano. Deixar um espaço e ao final, fechando parênteses e apertando Enter, já temos o retorno ocorrendo com base no mês e no ano digitado. Por exemplo, vou digitar o mês 3 do ano 2023, por exemplo. Então vamos analisar. Mês 3 do ano 2023, valores, números 57, 58, 59, 60. E o retorno, 57, 58, 59, 60. Muito bem, já está funcionando. Agora, então, vamos aprender como utilizar a função serro para ter uma mensagem de erro personalizada, caso não seja encontrada numa consulta as informações respectivas ao mês e ao ano digitados, especificados. Muito bem. E antes disso, se você quiser aprender como filtrar dados por mês no Planilhas Google utilizando a função filter e também listas suspensas, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal. E esta função serro, então eu vou digitar igual a serro, ela vai analisar se o valor é ou não um erro e dependendo disso ela vai retornar ou não uma mensagem personalizada. E no caso, por exemplo, se eu tiver aqui apenas digitado um mês e não tiver digitado um ano, por exemplo, ou digitar um mês de um ano no qual não há informações na base de dados, são retornados erros. E aqui então vamos fazer o seguinte, nesta fórmula que possui toda a nossa query, após este igual do início, vamos digitar serro, abrir parênteses e lá no final da fórmula, fechar parênteses. E antes do parênteses final, vou digitar ponto e vírgula, e aqui então, abrir e fechar aspas duplas, que vai ser o valor serro, ou seja, em resumo, a função serro vai ter este valor de toda a query, e se retornar um erro, vamos ter este texto personalizado que vai estar entre aspas neste segundo parâmetro, após o ponto e vírgula e antes do último parênteses. Então, vou digitar, por exemplo, sem resultados, fechando parênteses, né? Então já há esse parênteses final, apertando Enter. Se for uma informação na qual a consulta não encontrar dados para o mês e ano específico, retorno é sem resultados. Já se, por exemplo, encontrar estas informações, mês 3, ano 2022, mês 3, ano 2022, valores 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, o retorno da query ocorre normalmente. E dessa forma, podemos trabalhar pesquisando de acordo com o ano e mês em uma base de dados de forma dinâmica, com a função query e também tendo uma mensagem personalizada de erro quando não houver retornos. E agora que você aprendeu a realizar isto no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.